gente, boa noite, tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje sobre a primeira aula de emoção, né? Que a gente vai falar sobre emoções. Na aula de hoje, o que eu quero conversar com vocês é mais sobre essa questão do medo. Por quê? Porque o medo, primeiro que assim, eu acho que ele é a emoção mais prejudicial na nossa vida, sabe? Em vários sentidos. Além de que ele também é o que mais bloqueia o nosso chakra básico. Porque exatamente o medo está muito ligado ao nosso cérebro límbico, né? Aquele lá dos primórdios, de quando a gente ainda estava na era das cavernas, né? Em que a gente tinha que sobreviver e tinha um monte de coisa para que a gente temia, né? Afinal, era sempre uma aventura, um risco muito grande. E na verdade, quem sobreviveu, né? Os nossos ancestrais foram os que sobreviveram, e os que sobreviveram foram os que se protegiam mais, os que tinham mais, que eram menos ousados, vamos dizer assim, que ouviam um barulho e opa, deixa eu ver o que vai acontecer ali, não vou lá meter a cara, senão pode acontecer alguma coisa. Então, no final das contas, está no nosso DNA, no DNA dos sobreviventes, o medo que os preveniu, que evitou que eles morressem. Então, faz parte da gente o medo. E o medo, na verdade, ele não é de todo ruim. Ele é ruim quando a gente briga com ele e deixa ele tomar conta, né? O que a gente precisa, na verdade, o que a gente deve trabalhar todo o tempo é reconhecer, estar presente com as emoções que a gente sente, né? O que a gente está realmente sentindo, o porquê que estamos sentindo e como a gente pode superar essa emoção, né? Ou evitar que o descontrole dela, que a dominância dessa emoção possa nos afetar, possa nos prejudicar. Então, o medo, a gente pensa assim, eu tenho que vencer o medo. Não, primeiro eu tenho que reconhecer que medo é esse, né? De que eu tenho realmente medo? Na hora que você percebe isso, aí você pode começar a trabalhar com ele e a trabalhar em como superá-lo, né? Então, hoje o que a gente vai conversar é sobre isso. O que é o medo? Que medo é esse que a gente tem? E de que, afinal das contas, e como superar ele? Eu aproveitei para colocar aqui do meu lado hoje o alecrim. Porque o alecrim, primeiro que ele assim, eu adoro ele em tudo. Eu adoro ele no tempero, eu adoro ele em salada, né, em molho. E gosto muito também de tomar água saborizada com alecrim. E chá de alecrim também é um chá que ajuda muito nessa questão do medo, sabe? Ele acalma a gente. Então, o alecrim é um ótimo aliado, é bom vocês terem em casa, né? O óleo essencial de alecrim também ajuda bastante. E tem uns outros óleos aí que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, voltando ao medo, eu sempre pensei o seguinte, a pior coisa que pode acontecer é você deixar o medo te transformar a um ponto de você ser capaz de se prejudicar ou prejudicar o outro pelo medo. Tipo assim, já reparou que as pessoas, quando elas têm medo, elas atacam? Muitas delas, ou ela paralisa ou ataca. Então, vamos começar a trabalhar esse medo. Que medo é esse? O que esse medo está me gerando? E por medo de quê?
que eu tô tendo. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive há pouco tempo com a Beth, que é uma grande amiga minha, que está no grupo também. A gente fez o caminho de Santiago aqui de Florianópolis, né? E durante esse caminho, a gente se deparou com dois medos. E o primeiro medo foi quando a gente chegou numa ladeira que era assim, sabe? Era em pé. E eu olhei, e eu tenho, não sei porquê, eu tenho pânico de ladeiras. E quando eu vi aquela ladeira, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir subir. Eu sempre que olho para uma ladeira assim, muito íngreme, eu acho que eu vou sair rolando. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí eu lembrei da época que eu fazia coach, né, que eu estudei coach. E lembrei assim que uma das coisas que o meu professor falava muito era anda os 20 metros, sabe? Veja os primeiros 20 metros e vai de 20 em 20, sem se preocupar tanto com depois. E pensando em passo a passo. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a subir olhando para o chão, parei de olhar lá para cima e comecei a subir e pensar em cada passo que eu dava. Cada passo que eu dava era uma vitória que eu tinha. E eu só pensava naquele próximo passo. E de passo em passo eu cheguei lá no alto da ladeira, acabou a ladeira sem eu sair rolando para baixo. E deu tudo certo. Então quando eu terminei, quando eu cheguei lá em cima, a coisa que me veio na cabeça foi eu venci. Sabe, eu fiquei muito feliz porque eu venci aquele medo. Então, quando você se deparar com medo, primeira coisa, entenda o que é, medo de quê. E segundo, lista o que pode acontecer se eu enfrentar esse medo, né? Por exemplo, eu tenho medo de trocar de emprego. O que pode acontecer se você trocar de emprego? O que realmente está te assustando nessa situação? E o que de pior pode acontecer? Pensou o que de pior pode acontecer? Começa a ver o que você pode fazer se acontecer isso, né? Caso aconteça isso, o que vai me acontecer? O que eu posso tomar de decisão para resolver? Porque às vezes o medo é muito maior do que a coisa de fato que a gente está tendo esse medo, né? E outra coisa imediata, enfrente ele. Depois que você perceber o que é e conseguir destrinchar esse medo, vá em frente, sabe? Comece. E comece de pouquinho em pouquinho. Faça devagar, mas faça. Vá para a ação. Porque cada vez que a gente vence um passinho que a gente dê a mais, dá força para a gente continuar e dar o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto. E a gente chegar até onde a gente quer. Então, a gente vai aprender aqui nesse período várias formas de superar o medo. Superar o medo, de controlar as emoções da gente e tudo. Mas o que eu quero te passar hoje, a primeira coisa é isso. Perceba que medo é esse, o porquê que ele te causa, o que de pior pode te trazer se você enfrentar, né? Se você for de frente ao que está te assustando, né? Reconheça, porque muitas vezes o medo que a gente tem é mais do desconhecido, né? E depois parte para ação, né? E uma outra coisa assim muito importante e que nos ajuda, nos fortalece muito, é a gente entender quem a gente é e começar a viver a nossa verdade. Quando a gente vive a nossa verdade, a gente começa a ter muito mais coragem, muito mais, como é que se diz? A gente começa a ser mais forte, sabe? A gente começa a perceber que a gente consegue. Porque dá mais tesão você fazer algo que você realmente acredita.
você ser quem você realmente é. Quando a gente começa a se distanciar da gente, a gente vai ficando cada vez mais fraco, porque estamos nos escondendo, estamos vivendo um personagem que não somos. Então, meta, procure se conhecer, procure perceber o que te faz feliz e comece a se valorizar e a se reconhecer e a fazer as coisas que realmente são verdade para você. Viver as coisas que realmente você acredita, sabe? Isso vai te fortalecer, isso vai te dar uma força inabalável, sabe? Então, o recado de hoje era esse. Você entender qual é o seu medo, olhar para ele com carinho, com todo amor e carinho, e falar, tudo bem, cara, te reconheço, obrigada por você existir, porque o medo de uma certa forma, ele te protege, né, de não se colocar em risco. Agradeça e fala, tudo bem, e aí? O que pior pode acontecer? E enfrenta, porque é muito triste quando você vê que o medo te vence. Vai com coragem, e a coragem não é a ausência do medo. A coragem é quando você consegue ir apesar do medo, sabe? Hoje mesmo eu falei com uma amiga minha e eu falei para ela uma coisa muito séria. Ela é uma pessoa com potencial incrível, estuda muito, aprende muito, tem um potencial dela já muito grande. E ela fica... ela aprende, estuda e não vai à luta do que ela realmente é capaz de fazer, para fazer o que ela realmente é capaz de fazer. Ela se sujeita a trabalhar em algo que não tem nada a ver com ela, que é muito aquém do que ela realmente já tem capacidade de fazer, sabe? E aí eu falei pra ela, cara, você, por medo de cair, você não voa, você não se permite voar. E ela me perguntou, e o que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer. E daí eu falei pra ela, simplesmente vai, tá? Simplesmente vai. Porque foi assim quando eu comecei a fazer com a terapia. Eu falei, o que eu tenho hoje para fazer? Né? Com o que eu tenho hoje, como eu posso ser uma terapeuta? E quando eu comecei com o que eu tinha naquele momento, que eram os meus finais de semana, e eu comecei a ir dar aula na praia, sem expectativa nenhuma de retorno financeiro disso, apenas para entrar em ação, apenas para tomar para mim a realidade que eu tenho, né? Que eu queria, a minha verdade, viver a minha verdade, que é ser terapeuta. Então eu comecei aí. E quando eu comecei, o caminho começou, né? Quando eu dei o passo, o caminho começou a se abrir. Então é muito mágico. E levem isso para a vida de vocês. Pare e enxerga com o que você tem hoje, o que você pode fazer, que você tem medo de fazer, mas que você deseja muito fazer. E comece. Mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja o tudo que você quer, mas hoje, qual é o passo que você pode dar hoje? Começa com ele, tá? Porque um outro detalhe que é muito importante é o seguinte, existem dois caminhos na vida. Um é o caminho do amor e um é o caminho do medo. Esses dois caminhos, eles regem tudo na tua vida.
regem a forma que você educa seus filhos. Pode ser por medo, que é bem mais fácil. Ou pode ser por amor, que é bem mais forte. Um país, ele é governado ou por amor ou por medo. Por medo são as ditaduras, em que a gente percebe ali que as pessoas têm medo de falar o que elas pensam, né? Tem medo de ser o que elas querem ser. E é muito mais fácil. O povo tem medo, o povo não reclama. Meu cachorro. E quando você tem uma relação, também tem pessoas que levam o relacionamento, como elas têm medo de perder a pessoa que ela ama, ela usa o medo da pessoa para não perder. Ela começa a fazer com que a pessoa tenha medo de perdê-la para mantê-la presa. Dentro de RH, eu trabalhei muitos anos com RH, dentro de RH, muitas vezes você vê uma direção de uma empresa manter seus funcionários produtivos utilizando o medo de perder o emprego, o medo de ser substituído, sabe? Eles podem até não perder, mas eles não vão perder os funcionários que menos tiverem coragem. Porque os que tiverem coragem vão embora. E os que estão ali, além deles não terem coragem de sair, de fazer as coisas que eles acreditam, e por não estarem fazendo o que eles acreditam, eles começam a não brilhar. Eles começam a ser medíocres. Entendeu? Então, o medo nunca é um caminho bom para se escolher. É um caminho fácil, mas não é um caminho bom. Então, escolham a coragem, escolham encararem o medo e escolham se superar e agir, tá? Essa foi a dica de hoje. Ai, desculpa, meu cachorro tá aqui tossindo. A dica de hoje, e principalmente, lembre-se que o medo vai bloquear os teus chakras, principalmente o chakra o chakra básico, e vai com isso diminuir a tua prosperidade e todo o resto que a gente já conversou aí durante esses dias, tá bom? Grande beijo, tenham uma boa noite. Não vou dar bom fim de semana não, porque amanhã a gente vai estar aqui falando sobre o livro, começando a ler o livro. E vão à luta, tá bom? Um beijo, tchau.